tá? Nós temos aqui um perfil do tipo T, né, que foi dado aqui pra gente, tá? E na questão número 1, nós temos que determinar o centroide, tá certo? Desse perfil, né, dessa seção transversal aqui. E depois, na questão número 2, a gente tem que determinar o momento de inércia em relação ao eixo X, tá? No centroide aqui dessa nossa figura, beleza? Por isso é importante aí que vocês assistam a esse vídeo extra que eu vou deixar, tá? Pessoal, então, ó, a primeira situação que eu vou fazer aqui é a seguinte. Como nós temos aqui uma figura que ela é composta, conforme vocês estão vendo, né? Eu vou subdividir essa figura aqui em duas figuras distintas, tá? Então essa figura que fica aqui, ó, na nossa horizontal, que seria esse retângulo aqui, tá? Eu vou chamar ela de figura número 1 aqui, ó, beleza? E essa figura que está aqui na vertical, né, mais em pezinho aqui, eu vou chamar ela de figura número 2, tá? E a gente subdividindo essas figuras, fica mais fácil para a gente poder fazer a análise do cálculo, tá certo? Bom, aí outra situação que a gente sempre costuma fazer quando a gente vai determinar centroide, né, de figuras compostas, é localizar essa figura, pessoal, em cima de um sistema de coordenadas, tá? Então eu quero que vocês percebam que eu desenhei dois eixos aqui, ó, tá certo? E eu coloquei essa figura localizada nessa posição aqui, onde eu tenho uma origem, tá? E aí isso vai nos ajudar bastante a determinar as coordenadas dos pontos que eu tenho aqui, beleza? Deve ficar muito claro para vocês, pessoal, que essa figura ela pode ficar localizada em qualquer lugar desse sistema de coordenadas. Eu poderia colocar ele no meio aqui, ó, sem problemas, tá? Mas eu creio que a forma mais fácil que a gente tem de fazer seria localizando eles aqui, ó, nessa nossa origem, que é o ponto 0, 0. Tudo bem? Então, a primeira situação que nós vamos fazer aqui é a seguinte, né? Como nós temos duas figuras, tá? Eu vou primeiramente determinar onde é que fica o centroide da figura número 1. Então, percebam que eu já deixei aqui, ó, os eixos de simetria desenhados, né? E conforme a gente viu ali nesse vídeo extra que eu deixei para vocês, ele ficou localizado bem aqui nesse ponto, né? Ó, que seria metade da altura dele, tá? E metade aqui do comprimento dele, ó, tá certo? E aí, para a nossa figura número 2, eu tenho a mesma situação, ó, o centroide, tá? E os nossos eixos de simetria aqui, apontando para a nossa figura aqui no meio, tá? E aí, gente, ó, temos equações aqui que a gente vai utilizar para calcular essas coordenadas do centroide, tá? Que eu peguei diretamente ali do livro texto da disciplina, beleza? Então, a coordenada x aqui, ela é dada por uma somatória, ó, de xi vezes ai, tá? Dividido pela somatória de ai. Já que eu vou explicar certinho para vocês cada um desses itens, tá? E a coordenada y aqui do nosso centroide, tá certo? É a mesma situação, só que nós vamos utilizar a somatória de y e ai dividido pela somatória de uma ai, tá? Então, gente, vamos lá, vamos seguir uma sequência de passos aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar quais são as coordenadas do centroide da figura que eu chamei de figura número 1, tá certo? Por isso que é importante aqui a gente vir traçar esses nossos eixos de simetria, tá? Então, pessoal, ó, primeiro, né, sempre lembrando, os pontos eles são x e y, né, obrigatoriamente, primeiro x, depois a coordenada y, tá? Se vocês observarem aqui, pessoal, ó, esse nosso perfil, né, essa parte aqui que eu estou passando na minha caneta, ela tem 179 milímetros, tá? As dimensões da figura estão em milímetros, beleza? Então, pessoal, para eu encontrar essa coordenada x desse ponto aqui, basta que a gente pegue os nossos 179 e divida ele por 2, tá? Então, isso aqui dá 89,5 aqui, ó, tudo bem? Eu vou separar os pontos por ponto e vírgula, tá? E aí eu preciso encontrar também a coordenada y desse ponto aqui, ó. Então, o que nós vamos analisar, pessoal? Até aqui, ó, nessa parte da figura, tá certo? Ó, eu quero que vocês percebam que nós temos 192, tá? E aí, até chegar nessa altura que eu tenho aqui, ó, eu teria metade, né, de 29, tá? E metade de 29 aqui seria 14,5, né? Então, se eu somar 192 com mais 14,5, vai me dar essa coordenada aqui, ó, essa distância, tá? Do ponto aqui, ó, tomando o zero aqui, ó, beleza? Como a nossa origem. Então, 192 mais os 14,5, lá, se vocês somarem, isso aqui dá 206,5, tá? Então, essas aqui são as coordenadas do primeiro e ela está em milímetros. Ok, agora coordenadas do segundo centroide, ó, que nós vamos chamar de C2, tá? Pessoal, percebam que a distância dele em x é a mesma do C1, beleza? Estão na mesma linha aqui, basicamente, né? Então, nós vamos ter aqui 89,5, tá? Para essa coordenada. E aí, pessoal, ó, a nossa coordenada em y aqui, quero que vocês concordem comigo que vai ser simplesmente a metade aqui de 192, tá? Então, se vocês dividirem 192 por 2 aqui, ó, vai pegar bem no meio, tá? E isso aqui dá 96, ok?
Então, nós temos aqui 96 e ambas aqui estão em milímetros. Tranquilo, gente? Então, beleza, esses dois pontos aqui estão definidos, tá? Aí, pessoal, então eu vou seguir uma metodologia aqui para a gente calcular essa nossa coordenada XY, muito semelhante ao que está no livro-texto de vocês, ó, tá? Então, se vocês observarem lá no livro-texto, eles colocam duas tabelas, assim, né? Mais ou menos parecidas com essas aqui. Onde aqui, então, nós vamos colocar a numeração que eu tenho para essas figuras, tá? Então, percebam que eu separei em duas figuras, né? Então, nós temos figura número 1 e figura número 2, tá? A gente vai calcular a área dessas figuras, depois a coordenada xi. Pessoal, a coordenada xi é a coordenada de cada um desses centroides que a gente tem aqui, ó, tá? Aí a gente executa uma multiplicação, ó, xi vezes ai, para depois poder somar isso, tá certo? E aí a gente finalmente consegue encontrar a nossa coordenada x fazendo essa nossa aplicação aqui, tá? É bem tranquilo de fazer. Primeiramente, então, vamos calcular a nossa área, tá? Pessoal, essa tabela vocês podem fazer no Word, podem fazer à mão também, do jeito que eu estou fazendo aqui, do jeito que vocês julgarem aí que fica melhor, né? Então, pessoal, a área da figura 1, eu quero que vocês observem que ela é um retângulo, né? Para a gente calcular a área de um retângulo, é só a gente fazer base vezes altura, tá? Então, a base dela, percebam que ela tem 179 e a altura dela é 29. Então, nós vamos simplesmente multiplicar aqui, ó. Nós vamos colocar 179, tá? Vezes a altura dela, que é 29, beleza? E já vou aproveitar e fazer a mesma coisa aqui para a nossa segunda figura, tá? Então, observem que a base dela aqui, ó, ela vale 31, tudo bem? Então, 31, que multiplica a altura que nós temos para ela aqui, que é 192, tá? Então, 192, ok? Pessoal, pegando uma calculadora, fazendo essa multiplicação, façam junto comigo aí. Essa daqui, ela deu 5191, tá? E a segunda aqui, ela deu 5952, beleza? Eu já coloquei aqui as unidades de medida, elas estão em milímetros quadrados aqui, né? Porque um lado em milímetro, outro lado em milímetro também, tá? Pessoal, se vocês olharem aqui, ó, para essas equações das coordenadas do centroide, eu quero que vocês percebam que eu vou ter que fazer uma divisão pela somatória dessas áreas, ó, tá vendo? De A a I aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer vai ser somar essas duas, tá certo? Para a gente poder avançar aqui no nosso contexto, ó. Então, a somatória, tá? De A I, tá certo? Seria a somatória dessas duas aqui, ó, 5191 mais 5952, tá? E isso aqui deu 11.143, ó, 1 e 4, 3 aqui, beleza? Então, essa primeira parte aqui, ela está feita, tá? Agora, pessoal, avançando aqui, ó, nós vamos precisar, então, da coordenada xi. Coordenada xi é a coordenada x, tá? Do centroide de cada uma das nossas figuras aqui, ó. Se vocês olharem, a gente já definiu isso aqui em cima, né? Ambas valem 89,5, elas estão na mesma linha aqui, ó, tá? Na vertical, né? Então, para esse caso aqui, nós vamos colocar 89,5 e a mesma coisa aqui para a figura número 2, ó, 89,5, tá? É a nossa distância aqui no eixo x, tá? Ou seja, distância do y, né? Podemos pensar assim. Certo, pessoal? Aí agora, então, nós temos que vir aqui executar uma multiplicação, tá? Ó, copiando essa equação que a gente tem aqui. xi vezes o ai, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos colocar 89,5 que multiplica essa nossa área aqui, ó, da primeira figura, 5191. Então, 5191, tá? Costuma dar uns números meio quebrados, tá, pessoal? Uns números meio feios aqui, mas não tem problema não. Façam aí junto comigo, tá, para se certificar. Esse aqui ele deu 4645, deixa eu ver aqui, 94,5, tá? Confiram aí junto comigo, por favor. E a outra aqui, pessoal, nós vamos fazer o mesmo cálculo, é 89,5, que multiplica essa área aqui, ó, 5952, tá? Se vocês executarem essa multiplicação, isso aqui deu 53, 27 e 0,4 aqui, tá? Confiram aí, por favor. E, gente, ó, olhando aqui para essa equação, tá? Nossa equação número 7 aqui, a gente vai ter, então, fazer a somatória desses dois números, tá? Então, a gente vai somar esse resultado de cima com o resultado de baixo para que a gente tenha essa parte de cima da equação, ó, somatória de xi a i, tá? Então, a nossa somatória aqui, tá? De xi vezes a i, tá? Então, somando os dois aqui. Esse x aqui tem uma barrinha. E vocês podem colocar esse i aqui também, se quiserem, ó, tá? Exatamente igual está
ali na nossa equação, tá bom? Então, pessoal, se vocês vierem aqui, executarem essa soma, isso aqui deu, somando o número de cima com o de baixo aqui, né? Deu 9972, 98,5, tá? E aí a gente pode finalmente vir aqui calcular a nossa coordenada x aqui, ó, tá certo? Como é que ela é feita então, pessoal? Ela é feita simplesmente dividindo a somatória de x e y, que é esse número, tá? Pela somatória das nossas áreas, que é esse número que nós temos aqui, ó. Tudo bem? Então a gente vai vir aqui aplicar uma divisão, tá? Por isso que eu separei ela aqui em duas linhas, mas vocês podem fazer de uma outra forma se acharem melhor, tá? Então nós vamos colocar aqui esse número de cima, 9972, 98,5, tá? Isso aqui dividido pelos 11.143 que nós obtivemos na somatória das áreas ali. Pessoal, se vocês vierem aqui executarem essa somatória, tá? O nosso x aqui, ó, ele vai dar 89,5. 89,5. Essa daqui, então, é a coordenada x.